Oi, viajante! Que bom que você está de volta. Hoje a gente vai falar de um tipo de amor que parece que está na moda, mas que também tem muita confusão. É claro que eu não estou sozinha aqui, né? Oi, Bia! Bem-vinda de volta! Oi, Gabi! Oi, viajante! Essa série sobre os tipos de amor tem me feito refletir bastante sobre o assunto e principalmente mudar aquilo que eu penso para aquilo que a palavra de Deus diz. Mas sobre qual tipo de amor a gente vai conversar hoje, Gabi? Então, hoje a gente vai falar sobre empatia. Você sabe o que é, Bia? Gabi, já ouvi falar que empatia é você se colocar no lugar do próximo e tentar entender como ele se sente em determinadas situações. Ah, é uma ótima resposta. Olha, eu fiz uma pesquisa rápida no dicionário e eu achei essa definição. É a capacidade de se identificar com outra pessoa, sentir o que ela sente, desejar o que ela deseja e aprender como ela aprende. Que interessante, Gabi. Sabe, eu ouço muito as pessoas dizendo que a gente tem que se colocar no lugar do outro, ou a tal regra de ouro. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Mas na prática, ainda percebo muita bagunça nos relacionamentos. Pois é, Bia. Pode até ser que a maioria das pessoas conheça o conceito, mas na hora de praticar é bem mais complicado. Viajante, tenha empatia com a gente e acompanhe a conversa para conhecer o que a palavra de Deus diz sobre isso. Sabe, Bia, eu acho curioso o fato de que mesmo as pessoas tendo crenças diferentes, a maioria delas concorda com a regra de ouro, mesmo não sabendo ou não querendo admitir que é um princípio bíblico que está lá em Mateus 7,12. E essa questão da empatia pode ser observada quando choramos nos filmes e séries, seja nas cenas tristes e sofridas, ou no final feliz que arranca lágrimas de consolo e alegria. Olha, podem me julgar, mas eu chorei um rio de alegria quando a Argentina levantou a taça da Copa de 2022. Nossa, Gabi! Sabe, eu já chorei muito com o filme O Menino do Pijama Listrado, porque é muito triste. Mas então, por que de modo geral agimos assim? Bom, a primeira coisa que podemos concluir é que, por sermos humanos, compartilhamos muitas situações de vida e sentimentos. A alegria de ganhar um presente, se molhar na chuva, comer uma comida gostosa, passar tempo com amigos ou ganhar um jogo. Tudo isso porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nos colocou num mundo cheio de coisas belas e nos fez para termos uma vida de alegria e um relacionamento direto com o Criador. É, Gabi, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Lembra, viajante, que quando o pecado entrou no mundo, ele bagunçou tudo? Distorceu tudo que Deus criou? Foi aí que entraram os sofrimentos e as tristezas, e isso afetou todo mundo. É por isso que a gente fica muito triste diante de agressões, brigas, traições, injustiças, doenças e morte. A gente chora porque nota de alguma maneira que o mundo não é o que deveria ser. Além disso, o pecado quebrou nosso relacionamento com Deus, que também se entristece diante dessas situações. E agora a gente está afastado da fonte da alegria, o próprio Criador. Exato, Bia. E a segunda coisa que podemos concluir pelo ensino da Bíblia é que, por conta do pecado, nossa capacidade de se identificar com as experiências comuns também foi distorcida. Talvez não toda a capacidade, mas agora a tal da empatia está mais fria. Parece que é mais difícil de compreender aqueles que convivem com a gente, ainda mais aqueles que a gente nem conhece direito, né? É verdade. E a gente pode notar várias consequências ruins. Desde a indiferença à alegria ou tristeza dos outros, até coisas que pensamos, falamos ou fazemos de modo contrário ao que Deus planejou. Nos alegramos pela tristeza dos outros e nos entristecemos pela alegria deles. Além disso, também vejo muita gente exigindo empatia enquanto defendem certas coisas que consideram como direito. Por exemplo, ai, eu tenho o direito de reclamar da vida, tenha empatia. Ou, ai, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, não interessa o que os outros pensem ou façam. Você tem que me aceitar como eu sou, sem eu precisar mudar. Percebe, viajante, como o pecado afetou isso? Pois é. Mas antes de continuar a conversa, viajante, você sabia que não tem a palavra empatia na Bíblia?
Mas isso não quer dizer que o princípio não esteja presente. Talvez a palavra que está bem associada com empatia seja compaixão. E é exatamente isso que Deus demonstrou a nós quando enviou seu Filho Jesus à Terra. Ah, Gabi, eu me lembrei da parábola do bom samaritano que o próprio Jesus contou. Viajante, se você não se lembra ou não conhece, a gente vai deixar na descrição. Mas de modo resumido, essa história mostra a grande compaixão que um homem teve ao ver alguém que realmente precisava de ajuda. E ele não poupou esforços para cuidar do ferido. É exatamente o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, para nos resgatar da morte eterna. Exato, Bia. Jesus foi o homem-Deus que se alegrou com as experiências comuns de vida e se compadeceu com os sofrimentos também. Ele chorou diante da morte. E é por isso, viajante, que Jesus é o único representante entre nós e Deus, porque viveu as experiências cotidianas de alegria e tristeza que também vivemos, mas sem pecar. Aqueles que confiam nele como único Salvador recebem poder para amar as outras pessoas do jeito que ele amou. Mas sabe, viajante, a empatia e a compaixão não são conceitos que só ficam na teoria. Tem que ter na prática também. Fica mais um pouco, viajante, porque se tem empatia, pode ter um abraço. Vamos ver então na prática como podemos demonstrar empatia e compaixão de modo bíblico. Em Romanos 12, do 9 a 16, temos um resumo de quais são as ações que demonstram esse tipo de amor. Vamos ver algumas delas. O trecho já começa com a seguinte expressão: que o amor seja sem hipocrisia ou sem fingimento. Já aconteceu de você ter empatia por alguém por qualquer outro motivo, exceto o bem da pessoa? Isso pode acontecer quando temos alguma motivação egoísta, como, por exemplo, desejar a atenção ou o amor do outro. E aí já contradiz, né? Porque se não é pensar no outro, é pensar em si mesmo. Verdade, Gabi. Outro versículo desse trecho diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na aprovação e perseverem na oração. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sabe, viajante, às vezes a gente acha que ter empatia é somente ir lá e ouvir a pessoa, dar um abraço e dizer que vai ficar tudo bem, mesmo quando não tem nada que garanta que isso vai acontecer do nosso ponto de vista. Ou pior, se afundar junto com a pessoa no sofrimento que ela está passando, facilitando que ela mergulhe na pena de si mesma. Mas então, Bia, a Bíblia nos mostra que a verdadeira compaixão é sim ouvir e chorar junto com a pessoa, mas também mostrar para ela a esperança bíblica em meio aos problemas. É encorajá-la a ter paciência confiando nas promessas de Deus. É orar junto com ela e por ela. E não só nos momentos tristes, mas também compartilhar das alegrias que ela tem experimentado, sem inveja ou amargura. E nessas duas situações sempre tem espaço para um abraço. Isso mesmo, Gabi. Mas uma ação que esse trecho ensina é: ajudem a suprir as necessidades dos irmãos na fé e pratiquem a hospitalidade. Quando está ao nosso alcance suprir algo que nosso irmão está precisando, a gente deve fazer. Pode ser uma comida gostosa quando alguém está muito triste. Pode ser passar um feriadão ajudando a estudar para uma matéria ou arrumar o quarto. Ajudar em alguma tarefa doméstica ou de manutenção na casa. Cuidar das crianças por algumas horas ou até mesmo um convite para ir tomar um sorvete e conversar sobre a vida. Esses são alguns exemplos práticos que demonstram compaixão. Isso mesmo. E a última coisa é: tenham a mesma atitude ou tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. A gente tem que ter a mesma atitude para com todos, independente da condição financeira, familiar ou gostos e preferências. Não dá para ficar escolhendo com quem vou ter empatia ou não. Aqueles que confiaram em Jesus como Salvador fazem parte de uma grande família. E o que demonstra o amor de Jesus é nossa união com Ele e com os irmãos na fé. Então, viajante, lembre-se de que Jesus é o maior exemplo de alguém que demonstra compaixão. E que nele podemos também amar as pessoas, compartilhando de suas experiências de vida, encorajando diante das dificuldades, orando por elas, suprindo as necessidades que estão ao nosso alcance e exortando o pecado quando for necessário. Ter empatia bíblica é amar sim. Tchau, viajante. Até a próxima. É isso aí.
Viajante, pode até ser que você tenha pensado que a gente já falou de todos os tipos de amor, mas você acreditaria se eu dissesse que a Bíblia nos instrui a amar aquelas pessoas que a gente não quer nem ver? Ficou confuso? Volte no próximo episódio e sem ranço, por favor. Até lá!